eu pedi pra IA criar um vilão para a minha história, mas ficou tão genérico. Então, o que é melhor do que uma máquina para criar os desenhos? Você, ô idiota. Ah, é verdade, eu tinha esquecido disso. Então, vamos fazer um vilão voltado do jeito que eu queria, tá? Desde o começo. E criar um personagem é sempre uma tentativa e erro. São várias versões e muitas delas são descartadas. Porém, essa é a graça de criar eles. Você vai fazendo os desenhos e vai vendo o que se encaixa melhor com a proposta que você quer fazer pro seu personagem. Então, no fim desse vídeo, você vai ver como eu criei os designs desses personagens e qual eu escolhi para ser o mais legal, né? O que se encaixa melhor com a proposta que eu quero fazer para esse vilão. E bem mais interessante do que o que a EA fez. Então, para começar aqui, o meu ponto não é fazer uma mega arte, é criar realmente um personagem focado em demonstrar o que eu quero. Então é mais focado em criação do personagem do que em criar uma arte mega hiper finalizada, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer logo depois que eu decidi o que eu ia fazer é definir como ele vai ser, qual que é a vibe do personagem, qual que é os trejeitos, talvez, como ele se parece, né? Então a gente tem que decidir tudo isso antes. É decidir personalidade, aparência, se ele vai ser novo, velho, se ele vai ter óculos ou não, se ele vai ter uma cara de mal ou uma cara mais tranquila. Então isso tudo a gente vai pensar na hora de tentar criar um personagem, tá? Necessariamente não precisa criar toda a história dele, toda a base, mas ter uma noção do que ele vai ser já ajuda. Então eu parti logo pro Pinterest, fui pegar minhas referências. E uns vídeos atrás alguém perguntou pra mim como que eu faço pra criar e pegar essas referências. Eu vou no Pinterest a maioria das vezes, crio várias pastas e vou botando os personagens lá dentro. Quando eu quero fazer um personagem específico, eu crio uma pasta, tipo, sei lá, que nem eu criei agora, vilão, né? E aí eu comecei a pegar várias imagens que me remetessem à vibe que eu queria passar pra esse personagem e comecei a colocar essas imagens lá dentro. E aí depois que eu peguei essa pasta, eu tirei um print dela e coloquei dentro do Photoshop, né? Pra poder ficar mais fácil de eu olhar, né? De eu basear. E como a gente utiliza essas imagens sem copiar exatamente o que tá vendo? É analisar os pontos específicos que a gente quer que ele tenha, né? Então, tipo, você vai pegar a roupa de um, você vai pegar talvez o olhar de outro, vai pegar uma expressão, um cabelo, sabe? São essas partes específicas que você vai catando de cada um e vai montando o seu Megazord, o seu Frankenstein, entendeu? Isso não é cópia, isso é você pegar referências que te ajudem a criar um personagem que você quer no jeito que você propõe ele a fazer. E como esse personagem que eu quero fazer, ele não é algo, né, de um shonen, né, todo extravagante, não é um personagem cheio de detalhes. Ele é um personagem mais tranquilo, ele é um vilão, ele é um cientista, ele é uma pessoa um pouco mais velha, um pouco mais séria. Então eu tentei voltar, como eu tô fazendo pra um vilão de uma história de terror, eu queria que fosse um pouquinho mais pé no chão. Até, tipo, os personagens da minha mesa eles são um pouquinho extravagantes, mas não tanto. Então o vilão também tinha que ser assim. Eu talvez tenha deixado ele um pouco mais pé no chão do que o necessário, mas talvez isso não me impede de mais pra frente eu vir e refazer algumas partes que eu quero fazer neles. Então a gente ter a noção de pelo menos fazer o que a gente quer de começo já vai ajudar bastante a gente ter uma noção de como ele vai ficar no final. Então eu peguei com todas essas imagens do lado aqui, eu comecei a fazer vários rostos. Eu peguei essa opção do Krita, né, de dividir a tela, de espelhar no caso, e comecei a fazer vários rostos que me davam uma noção da vibe do personagem. Se eu queria fazer ele um pouco mais cara de psicopata, se eu queria fazer um pouco mais velho, se eu queria fazer ele um pouco mais jovem, uma cara mais quadrada, uma cara mais triangular. Eu sempre tentei fazer todos esses personagens com a vibe um pouquinho mais triangular pra poder dar essa noção de vilão, né? Porque normalmente os vilões, né, eles têm esse aspecto um pouco mais triangular, né? O que seria isso? São formas que nossa mente entende como perigoso, né? O círculo, ele é um pouco mais... como ele é arredondado, você entende ele como algo não perigoso, algo bom, algo talvez que não vai te machucar. O quadrado, ele mostra algo como firmeza, como uma pessoa forte que vai permanecer ali no local inabalável, sabe? E o triângulo, ele é pontudo. Ele tem essas arestas retas, assim, que deixam você... que remete o seu cérebro a algo perigoso, né? Então, essas formas na cabeça da gente remetem esses pontos que são importantes a gente ter essa noção de quando for criar um personagem. Então, como eu tava fazendo algo mais realista, eu não podia deixar isso óbvio, né? Não podia fazer um personagem triangular, né? Um cone.
Então eu tive que, pelo menos, deixar esses pontos um pouco mais invisíveis. Mas quando você sabe o que você tá fazendo, pode não estar aparente. Mas você tem a noção do que você quer que ele seja. Então quando você vai botando esses triângulos invisíveis, tipo, deixar o rosto dele mais pontudo, né? O queixo mais triangular, deixar talvez umas partes do cabelo um pouco mais arrepiadas, sabe? Um bigode um pouco mais pontudo, um olhar mais seco, né? Aquele Hunter Eyes, né? Que o pessoal fala. Você colocar esses pontos específicos deixa o personagem um pouco mais agressivo, sabe? Então, saber bancar com essas formas vai deixar o personagem um pouco mais encorpado, sabe? Então é isso que eu queria fazer. Então eu fiz vários rostos, primeiro um pouquinho nisso, pra poder definir qual ia ser a idade, a personalidade do personagem. Se ia ser um cara mais maníaco, psicopata e louco, ou se ia ser um cara um vilão mais sereno, sabe? Aquele vilão com calma, que ele vai fazendo um plano, vai planejando todos os passo a passo dele, não é aquele cara louco e psicopata, sabe? É algo mais que faz o jogo do vilão por trás da plateia, sabe? Que ele vai manipulando os personagens. Então eu fui vendo qual que eu queria, qual que se encaixava mais nessa vibe, e eu decidi fazer esse velho, né? Esse cara um pouco mais sábio, com bigode, barba, esses olhos mais cerrados, esse cabelo grande, essa postura imponente. Então eu decidi fazer esse cara no final. Porém, antes de a gente continuar, se você tá curtindo o vídeo até aqui, deixa o like pra ajudar o vídeo a chegar a mais gente que quer aprender a evoluir na arte. E se você tá gostando das dicas que eu tô passando e querem uns desenhos, eu tô com as commissions abertas. Se vocês quiserem, só mandar mensagem aí na DM. E quem quiser aprender pessoalmente comigo, estou abrindo uma mentoria para ensinar vocês pessoalmente como aprender a desenhar. O link também tá aí na descrição, é só chamar na DM do Instagram que a gente vai estar conversando, entendeu? Então vamos continuar com o vídeo pra gente não perder muito tempo aqui. Depois disso eu parti pro corpo, então eu peguei todas essas referências do lado e comecei a analisar o que eu queria. Eu queria um jaleco ou algo mais formal, sabe? Então eu decidi optar por algo mais formal, algo mais com classe. Então eu botei essa gola alta, eu gostei muito da roupa com gola alta. Então camisa preta por baixo. E esse sobretudão que eu optei pra deixar ele mais largo, sabe? Parece que ele é mais alguém mais alto, mais imponente. Ele tem esse sobretudo que deixa os ombros dele mais alto por causa da ombreira. Então eu optei por tirar o jaleco, mas deixar esse sobretudo que dá uma imponência, sabe? Que mostra que também ele é um cara importante, que também ele sabe o que ele tá fazendo ali, sabe? Ele não é um CEO aleatório, ele tem uma noção. Então, mais pra frente, se eu quisesse, eu poderia botar mais detalhes de cientista na roupa dele, né, no jaleco dele, pra dar pro público olhar e entender que ele, além de tudo, ele talvez seja um cientista maior ali, um cientista maior, tá ligado? Algo alguém que sabe do que tá fazendo. Talvez não meta a mão na prática ali no momento, mas já meteu a mão antes, lá ele. Então é mais ou menos isso. Eu peguei todas as imagens ali, eu olhei mais ou menos o que eu queria, qual a vibe que eu queria. Eu peguei bastante imagem parecida com algumas roupas que eu achava ideal. Então eu comecei a colocar esses detalhes na roupa dele, essa calça de alfaiataria, né? Esse sapato social e esse sobretudo grande assim por cima dele, que ele não coloca os braços, né? O braço dele tá por dentro, que dá uma imponência, tipo o Crocodile, tá ligado? Eu queria passar uma vibe mais esse cara que é meio manipulador, tá ligado? Então eu acho que criar essa vibe dele ser uma pessoa grande já dá uma imponência nos personagens que eu queria imaginar. Eu tipo, fui fazendo ele imaginando como seria na HQ, sabe? Eu acho que eu consegui passar a vibe. Eu botei esses óculos nele também que eu não falei, mas esses óculos dão essa certa intelectualidade maior. Certas coisas que o nosso cérebro já entende como padrão, que talvez, se a gente quebrar isso mais pra frente, fica mais legal, sabe? Você pegar uma pessoa toda posturada, toda inteligente, toda posturada, toda inteligente, e você quebra ela mostrando que ele é um vilão absurdo, diferente, tá ligado? Sádico, talvez, que ri, que nem um psicopata, talvez, ou não, né? Então, tipo, você pensar nessas possibilidades do que o seu personagem vai ser é muito legal.
de você conseguir fazer e colocar isso como detalhes na roupa dele, sabe? Como detalhes no personagem. E como eu disse antes, eu não quis fazer uma imagem super, hiper, mega detalhada, tá ligado? Eu não queria fazer uma imagem finalizada, que nem a IA fez. Eu queria decidir como o personagem iria ser. Porque o problema da IA é que ela não faz isso, né? Normalmente os programadores de IA que estão fazendo agora, né? Que estão estudando ela, eles têm que fazer um prompt super mega detalhado para tentar fazer a IA chegar perto disso. Talvez ela consiga fazer uma imagem legal, mas nada que tenha um carinho, tá ligado? Então, a IA, ela não faz... Ela não tem esse raciocínio próprio dela. Alguém tem que estar ali para poder explicar para ela quais são os pontos que a pessoa quer criar. Às vezes, quando tu pega uma imagem e bota pra IA ver, ela entende mais fácil do que quando você for escrever um prompt. Às vezes ela vai criar um bagulho super, hiper, mega genérico, tá ligado? Então, um desenhista, ele consegue ter essa vibe, tipo, além de estilo, além de como ele decide fazer as coisas, além de todo o ponto de vista que a pessoa estudou por anos, a IA não tem isso, tá ligado? Ela tem que ter alguém ali por trás pra poder falar e escrever o que ela quer, e aí vai ter diversos reajustes e reajustes. Eu sei que algum dia a IA vai chegar num ponto que não vai precisar de tudo, mas a gente tá aqui pra tentar fazer com que o nosso trabalho não seja só engolido pelo que a IA for fazer, sabe? É porque, além de ser algo que vai poupar tempo, eu acho que a IA tem que ser algo que vai agilizar, vai ser uma ferramenta que vai agilizar o nosso tempo. Não algo que vai tomar tudo que a gente vai fazer. A gente não desenha porque a gente quer fazer as coisas mais rápido possíveis. A gente desenha porque a gente quer demonstrar o que a gente tá sentindo, sabe? O que a gente quer fazer, o que a gente quer criar. E não só escrever um negocinho lá e aí a fazer, aqui ó, toma aí pra você. É o que você queria, é isso aí então, né? Agilizou muito rápido. Eu acho que tem que usar nesses meios artísticos, né? Tanto pra música, pra desenho, pra roteiro, tá ligado? Pra várias outras coisas que a gente usa pra criação de conteúdo artístico, sabe? Vídeo. A IA tem que ser uma ferramenta que vai ajudar a gente e não vai tomar o nosso lugar, sabe? Então eu imagino que no final de tudo a gente vai conseguir ainda trabalhar com isso. Talvez a IA venha pra realmente ajudar a gente nesse quesito. E eu não quero que ela tome completamente o local da gente, sabe? Então, como eu disse antes, é óbvio que mais pra frente eu posso pegar esse design que eu fiz aqui e mudar ele. Acrescentar mais detalhe, botar algo diferente na roupa, algo diferente no rosto. Botar uma cicatriz, talvez, que eu queria botar, mas eu não botei. Então, tudo isso vai de acordo com como eu quero dedicar tempo nessa obra e como eu quero fazer um projeto nesse personagem. E tem muitas pessoas que fazem isso, né? Muitas pessoas que trabalham com projetos de concept de personagens, de concept art, de design de personagens. Então tem projetos de como ela chegou naquele resultado final, de como ela conseguiu, como ela pensou naquele personagem. Então você vai ver que ela vai fazer diversos personagens até chegar num que ela gostou ou que a empresa gostou. Eu não vou falar muito sobre esse jeito de criação de personagens aqui, de concept arts, de projetos, porque eu quero fazer isso para um vídeo mais pra frente e explicar como todo mundo faz esses projetos muito hiper mega detalhados. Eu tô com uma ideia de fazer isso mais pra frente, sabe? De fazer um vídeo mostrando projetos de pessoas ou meu mesmo, sabe? Tentando fazer um projeto legal para empresas, sabe? Então eu vou mostrar para vocês como o pessoal faz isso e como eu posso pegar esses projetos e acrescentar no meu trabalho, e também vai ajudar vocês a acrescentar no trabalho de vocês, tá? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da explicação que eu dei de como criar um personagem, de como a IA não vai substituir o que a gente vai fazer, e como a IA, ela faz algo genérico quando você bota um prompt muito merda, sabe? E artista é isso, artista é de fazer a nossa expressão, o que a gente quer. Então, espero que vocês tenham entendido o meu ponto. Esse foi um vídeo mais tranquilo, esse foi um vídeo mais de bate-papo, de explicação de como eu faço os meus personagens, como eu faço pra poder pegar referências também, que muitas pessoas gostariam de saber. É assim que eu uso pra poder pegar algumas referências. Eu, faço esse board em uma pasta e depois pego e passo pro Photoshop pra poder ficar do meu lado ali, pra eu dar uma olhada mais fácil. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa de criação de personagem e de referências também. Então, se vocês aprenderam tudo isso, compartilhe o vídeo com algum amigo que gosta de aprender sobre o desenho e esse universo de arte. E se você também
quiser saber mais sobre desenho e como eu faço para melhorar meu desenho, ou também como fazer para criar cabeças, sabe? Para fazer desenhos mega estruturados de cabeças bem feitos, tá aqui. Esses 2 vídeos vão ensinar vocês a como melhorar essa arte. Qual você tiver com dificuldade, dá uma olhada aí. Talvez tenha dificuldade de cabeça, ou talvez tenha dificuldade em como aprender a desenhar. Esses 2 vídeos vão ajudar vocês, tá? Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!